Olá, seja bem-vinda, Lucimari. Ah, Oi! seja muito bem-vindo a esse canal. Como você tá? Eu tô bem, e você, Adriana? Tudo ótimo, né? Estamos com saúde, então a gente tem que agradecer, né? Tá todo mundo bem com a família, então a gente tem que agradecer. Esse é um momento de muita gratidão, não é, Jefferson? Sim, com certeza. Eu acho que a gente precisa vibrar em boas energias pra gente conseguir se manter são, né, nesse processo todo aí. Tá tudo tão desafiador, né, pra gente. Com certeza, muito para todo mundo, acho que no mundo inteiro. E assim, o nosso desafio, acho que maior é se manter consciente, sereno, né, diante de tanta coisa que está acontecendo aí no mundo. Né? Então, hoje aqui Sim. eu queria trazer para a nossa live de hoje essa leveza, essa positividade, né? Esse sorriso maravilhoso que você tem, esse coração Ai, para. imenso. Ah, você é demais, você sabe disso. Você é Ah, obrigado, demais. você que é. Você é uma pessoa Você que incrível, é. assim. Eu tenho um respeito muito grande, uma admiração profunda pelo trabalho que você desenvolve. E o canal, ele tem esse objetivo, né, de realmente trazer aqui pessoas, né, profissionais do secretariado que estão desenvolvendo aí trabalhos, né, maravilhosos e que sirvam de referência para outros profissionais. E você é essa referência, com certeza. Obrigada, obrigada mais uma vez. Ah, eu que te agradeço. Já vi que tem algumas pessoas aí com a gente. Eu agradeço também a presença do pessoal. Porque a gente sabe que nesses últimos tempos, nesses horários, o que não falta é live, né? O que não falta é live. É, É um monte de tanta gente, de todo mundo falando alguma coisa. E esses dias até fiz um vídeo pro IGTV falando de infoxicação, de tanta informação que tá vindo, é muita informação, muita coisa chegando. Então, as pessoas que tiram um tempinho para estar conosco, a gente agradece muito porque tem muita coisa acontecendo. Então, enfim, muito obrigado mesmo por estar conosco. E obrigado pelo convite, verdade. Adriana. Ah, é sempre bom estar com você. Você fala do meu sorriso, mas o seu é também encantador, assim, Ai, puxa, lindo. agarra e envolve. Então, muito obrigado, obrigado mesmo. Vamos lá, vamos começar aqui então nossa live de hoje. Eu quero falar, aliás, eu quero que você fale um pouco da sua história, da sua trajetória. Eu vi uma live que você fez esses dias também. Enfim, você está com uma série de ações no secretariado e eu quero que você possa aqui compartilhar um pouco com a gente e eu vou deixar esse registro também lá no canal, esse vídeo vai para o canal, mesmo para quem não possa assistir hoje, né? Mas vai poder acessar lá no canal e fica como um registro também, né? Dessa história linda que você está fazendo aqui no secretariado. Então conta para mim agora, assim, um pouco de como você entrou no secretariado, né? Eu vi que você disse que era uma fase meio complicada aí em Brasília, né? O curso era muito caro. Conta um pouquinho pra gente. Conto sim. Queria agradecer todo mundo novamente que está online, Marcela Brito, que é uma grande amiga, Isabel, todo mundo que está conosco. Muito obrigado. A Neuza, que é a pessoa mais maravilhosa do mundo, está sempre acompanhando os nossos trabalhos. Bem, ah, aqui no DF, eu acho que nos outros estados também tem o programa de menor aprendiz, né? Que começa ali a partir dos 14 anos. A pessoa vai encaminhada para alguma empresa e vai fazer alguns trabalhos dentro da empresa, de estagiário mesmo, administrativo. E nos meus 14 anos eu fui menor aprendiz pelo La Salle. Na época tinha uma instituição carente de encaminhamento de jovens de baixa renda para o mercado de trabalho. E eu fui encaminhado para a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, isso com uns 14 anos. E
E eu tive a oportunidade de trabalhar na Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização com duas secretárias executivas, que era a Mônica e a Graça. E eu fiquei encantado com o trabalho delas, como elas faziam a coisa acontecer. Elas dominavam aquele setor, todo mundo, qualquer dúvida era para Mônica e Graça. A Graça passava o dia inteiro atendendo telefone com as pessoas com dúvidas e questionamentos, e ela com muito cuidado, com muita cautela, sempre orientando todo mundo. E tinha tempo ainda de me orientar enquanto menor aprendiz para fazer as coisas, e eu ficava assim, meu Deus, são super mulheres, sabe? E nessa época eu falei, eu acho que é isso que eu quero, assim, pra mim. Eu quero ser Isso secretário. foi em que ano? Nossa, pera. Isso foi em 2006, 2005. 2005, 2006. E eu falei, é isso que eu quero. É isso. E na época eu tinha uma dúvida, eu gostava muito da docência, então eu queria muito ser professor também. Eu tinha um trabalho na igreja com crianças, então eu falei, eu quero ser professor. E, e aí chegou no ensino médio, eu já tinha muita certeza do que eu queria, ou secretariado ou pedagogia. Só que eu sou de uma família muito carente, muito carente. Então, eu não podia me dar o luxo de fazer uma graduação que não fosse rentável para mim e que não me possibilitasse um estágio bom. E aí eu fui fazer algumas análises de mercado e o secretariado era bem melhor em nível de estágio, de bolsa e de salário e tudo mais do que pedagogia. Então eu fui para o secretariado. E aí na época, isso em 2010, foi na época em que o sindicato dos profissionais de secretariado daqui do Distrito Federal fez um trabalho muito forte dentro dos ministérios para fazer com que a lei, a 7.377, ela fosse aplicada. Então, começou um movimento dentro dos ministérios de quem não tem formação em secretariado vai ser demitido, se não se formar. E aí foi quando começou um boom do secretariado, assim, boom, um boom. E aí todas as principais faculdades tinham o curso de secretariado, e era muito caro. Era muito caro. Porque as universidades pensaram, estão vindo profissionais já formados. Formados não, estão vindo profissionais que já trabalham na área. E eles querem esse título, o diploma. Então o que a gente cobrar, eles vão pagar para não perder o emprego. Claro. Então era muito caro. Eu lembro que na época, isso em 2010, aonde eu fiz o curso de secretariado, que era nota máxima no ENAD, o curso ele custava R$ 800 a mensalidade. Uau! Muito caro. Era muito caro. Era R$ 800. E assim, turmas lotadas. A minha turma, nós éramos 46 mulheres e eu. Então, éramos 47 pessoas, eu o único homem da turma e tudo mais. Então era uma turma muito grande, as turmas todas muito cheias, porque as pessoas precisavam do diploma. E aí foi quando, no primeiro semestre, eu tive aula com uma professora que era formada em secretariado, era a coordenadora do curso, a professora Ivanac. E eu falei, é isso que eu quero, pronto, me encontrei, eu quero ser professor no secretariado. É isso, e tá tudo muito certo aqui na minha cabeça. Eu vou fazer a faculdade, são 3 anos. Em 2012 eu termino, 2013 eu faço a especialização, em 2014 eu vou dar aula. Tudo certo, tá aqui, ó, tá bem claro. Aí em 2014 eu começo a dar aula numa faculdade particular, de uma disciplina ou outra, para eu ir fazendo o meu nome, para 2016 eu me tornar coordenador de curso. Era esse, o meu plano já estava bem estabelecido, isso desde o primeiro semestre, estava ali, ó. E aí, encaminhada. E dentro do meu curso, eu comecei a me aproximar muito do pessoal de pedagogia, para eu poder saber, para eu poder conhecer, né, os conteúdos didáticos, pedagógicos. Então, eu fazia disciplina com o pessoal de pedagogia, do pessoal de letras. Os professores da área de didática e de docência que atuavam também no curso, porque você sabe que a universidade é essa coisa que tem professor de todos os tipos em diferentes disciplinas. Então, eu me aproximava muito dos professores para perguntar o que eu preciso saber para eu trabalhar como professor. E aí foi quando eu comecei a fazer as minhas leituras e me aproximar da docência mesmo. E aí o meu TCC, eu decidi trabalhar a docência em secretariado.
e fiz o TCC com essa temática, docência em secretariado. E em 2013 eu comecei a minha especialização, me fiz durante todo o ano. Quando chegou em outubro de 2013, eu saí o processo seletivo no final de outubro, o processo seletivo para dar aula no IFB, professor substituto, que seria um contrato de 2 anos e tudo mais. E aí, assim, eu nunca tinha dado aula, mas eu já tinha um conteúdo, eu já tinha um pouco de didática, que era aquela que eu trabalhava com as minhas crianças na igreja, eu já dava ensino bíblico na igreja, eu congreguei durante 12 anos numa Assembleia de Deus, então eu era missionário na igreja, eu fui diácono, depois missionário, e aí eu cuidava do ensino bíblico. Então esse conhecimento me ajudou muito. E aí eu fiz o processo seletivo. E para minha, não digo para minha surpresa, porque em alguma medida eu também estava preparado para aquilo. Eu fui dar aula e eu dei uma aula. O processo seletivo era uma banca, você dá uma aula, a banca vai te avaliar. Uhum. E para minha surpresa, eu passei em primeiro lugar com nota máxima, era 50 pontos, eu tirei 50 pontos. E aí eu entrei no IF. E aí, por um acaso, olha só como a vida é. Em janeiro de 2014 eu estava dando aula. Então, como eu tinha programado lá desde o meu primeiro semestre, em janeiro de 2014 eu estava dando aula. E por um acaso, assim, não digo que por um acaso, é claro que a gente vai construindo. Quando a gente fala de carreira, a gente fala de construção, de você buscar desenvolver as habilidades e competências para você chegar naquele lugar que você quer, né? Saber se você tem um perfil para aquilo. E para minha surpresa, aí teve o concurso, eu fiz o concurso, passei no concurso, fui chamado do concurso, e as coisas foram caminhando, caminhando. Em 2016 eu estava coordenando o curso de tecnologia em secretariado. Então, minha portaria é de abril de 2016. Então, a importância da gente saber o que a gente quer e não desistir no meio do caminho. Você, sabe, é muito difícil você caminhar e não ver resultados imediatos. É muito difícil você manter o foco nesse processo. Mas se você não mantém, acaba que quando chega no meio do processo, a oportunidade fácil você não pega. Entende? Mas é muito ruim também quando você não sabe para onde você quer ir, né? Você não tem essa rota, não tem esse caminho. Você não sabe onde quer chegar, então qualquer lugar serve, né? Como diz a historinha, né, da Alice, né? Quando ela pergunta para o coelho, né? Então, quando você tem um lugar certo e aí você busca essa melhoria contínua, né? Obviamente que o resultado ele vai chegar, pode demorar um pouquinho, mas ele chega, Sim. né? Sim, e você passa a deslocar o seu olhar para oportunidades reais, palpáveis, sabe? Se eu não tivesse me visto enquanto docente ou me preparado para aquilo dali, talvez eu não tivesse visto o edital do IFB para ser professor. Então, se você quer, por exemplo, atuar na assessoria jurídica e você começa a seguir pessoas que trabalham na área, empresas que trabalham com essa perspectiva, instituições de ensino que ofertam curso nessa área, você começa a deslocar o seu olhar para essa área de atuação e ver as oportunidades que vão aparecendo ali dentro, né? E se a gente não tem esse insight, sabe, de para onde eu quero ir e buscar deslocar o olhar para entender esse caminho, você acaba deixando a vida te levar. E se a vida te leva para um buraco, tá tudo bem, porque você deixou ela te levar, né? Você não trilhou um caminho, você não pensou nas estratégias, você não pensou no seu perfil, sabe? Será que eu realmente tenho habilidade para isso? Eu não tenho. Será que eu consigo desenvolver ou não? Sabe? Porque é muito importante a gente ter consciência das nossas limitações, sabe? Ter esse processo de autoconhecimento para você reconhecer as suas limitações, perceber em que medida essas limitações são traumas, né? Ou falta de conhecimento específico, porque pode ser um trauma, o trauma tem que ter terapia para você resolver o seu problema, vai atrás de um profissional para te ajudar. E aí aquele trauma, se você vence ele, você pode ir para o próximo estágio. Ou uma limitação técnica mesmo. Eu não tenho conhecimento para isso, eu não sei.
vai buscar o conhecimento. E aí, se você não consegue fazer esse processo de autoconhecimento, você acaba se perdendo no meio do processo, sabe? Às vezes, o que eu vejo muito, eu não sei se você já percebeu isso, Adriana, é de gente querendo seguir um caminho que você olha e fala assim, vamos para outro? Esse daí não vai ser bom pra você, não. Vai ser bacana, não. Vamos pensar em outra estratégia? Vamos, por favor. Porque se você coloca para a pessoa, olha, quer ver um exemplo que eu falo muito para os meus alunos. Sim. Qual é hoje a área mais desejada do secretariado de atuação? É a assessoria de alta performance. Por quê? Melhores salários, melhores benefícios, você ganha muito dinheiro. É isso mesmo, aqui falando o português bendito, né? Você ganha muito dinheiro, salário. muitos benefícios. Sim. Então, tem a questão do status também, você vai estar em um posto muito alto e vai ter contatos e aquela pipipipopopó. Uhum. Só que a alta gestão, ela exige um trabalho misto do profissional de secretariado, em que ele atue tanto profissionalmente quanto na assessoria pessoal. Então, um executivo de alta performance, ele quer que o secretário não leve problemas, que resolva os problemas. Então, você vai cuidar até das contas de casa, a depender da empresa em que você atua. As contas da casa, você vai cuidar de tudo. De tudo. Da agenda dele. A depender da empresa, ele te paga tão bem que é para você cuidar da agenda da esposa dele também. Ou do esposo. Full time. Full time. Se tiver que viajar, vai viajar. Eu trabalhei assim, então eu sei como é. Você já anda... Eu lembro de uma secretária que eu trabalhei com ela na presidência do Sebrae, que ela tinha dentro do porta-mala uma mini mala com uma troca de roupa, com a pochete, com os negócios que se precisar, pega a mala, vai-se embora. Então, você tá full time naquilo dali. E aí, você precisa ter estabilidade emocional do seu cargo e para o seu executivo. Porque se ele grita, você vai ouvir aqui e sair aqui. Se cair o negócio, você vai ali, você pega, entrou aqui, saiu aqui, tudo tranquilo. E tem gente que tem muitos traumas não trabalhados que não conseguem trabalhar nessa perspectiva de fazer o filtro. Se o chefe grita lá, ele vai pro banheiro chorar, porque ele tem uns traumas, seja de relacionamento com o pai, de relacionamento com o esposo, com o ex-namorado, em que aquela pessoa gritava e ela, quando recebia aquele grito, chorava. Então ela vai reproduzir aquilo no âmbito profissional. É uma profissão extremamente exigida, né? E aí fica difícil o profissional se colocar, né, com esse comportamento de solução, né? Eu até já comentei algumas vezes em alguns vídeos que eu já fiz e realmente é isso que você está falando. Agora, isso não quer dizer também que você esteja totalmente à disposição de receber um maltrato, vamos dizer assim. Sim, né? Sim. É uma questão de você estabelecer limites, né? Até onde essa pessoa pode ir, até onde esse gestor pode ir. Esse profissional que atua na alta gestão, ele precisa ter um perfil muito bom de liderado, ele tem que ser um bom liderado. E ao mesmo tempo tem que ter, em momentos estratégicos, iniciativa para estabelecer limites, para criar, para propor coisas novas, para tomar conta do escritório, porque ao tempo em que ele trabalha servindo um executivo ou executiva, ele trabalha liderando a equipe também. E quando fala de liderar, ele lidera até o próprio chefe, se você for fazer uma análise mais aprofundada da coisa. Você diz o que ele vai fazer e ele faz. Então, assim, se você não tem essa capacidade de inovação, de adaptabilidade, né, você não vai conseguir atuar nesse cargo específico. Tem gente que tem um perfil que fala, olha, eu não trabalho depois do meu expediente. Eu entro às 9, eu entro às 8 e saio às 5 e depois disso não funciona. Talvez essa pessoa, o caminho seja ela procurar uma empresa mais formal, um órgão público, um serviço da alta gestão. Provavelmente ele não vai conseguir ter esse horário, porque é um horário muito misturado. Um dia você vai trabalhar das 8 da manhã às 5, no outro dia você trabalha das 2 da tarde às 10 da noite. A depender se vai ter evento na empresa, você vai trabalhar até 1 da manhã.
porque tem Sim. que entregar tudo. Então, assim, se seu executivo está num país, seu executivo ou executiva está num país em que o fuso é diferente do nosso, vai trabalhar de madrugada, e tudo Com bem. certeza. Então, é importante perceber quais são as suas limitações, o que tu Exato. gosta, o que tu permite, o que tu não quer, o que tu não acha interessante, para você conseguir estabelecer uma carreira que não te desgaste, mas que te traga resultados, né? Perfeito. Jefferson, você chegou a atuar como secretário também em alguma empresa? Então, durante o meu curso de formação, eu estagiei os 3 anos. Em nenhum momento eu fiquei sem estagiar. E estagiei em lugares muito estratégicos, assim. Eu costumo dizer que Deus foi muito bom comigo. Ele me colocou nos lugares que eu precisava. Eu trabalhei no RH do Ministério da Cultura por 1 ano e meio. E Uau! eu lembro até hoje que quando eu saí do RH, tinha servidor que falava assim: Nossa, mas você passou em outro concurso? Porque não tinha essa de estagiário. Não tem essa do negocinho assim, você vai, você senta, você faz o negocinho, depois Sim, você vai embora, tudo tranquilo. Não, ali você tá ali para trabalhar que nem um combinado. é, Então, eu costumo dizer que o Ministério da Cultura me tornou secretário técnico. Foi onde eu aprendi fazer um memorando, fazer um ofício, lidar com sistemas, abrir um processo, fechar processo, arquivar, montar arquivo, fazer triagem. Foi onde eu aprendi a parte técnica do secretariado, atendimento ao público, filtro de atendimento, enfim, foi onde eu aprendi isso, assim. E aí, na minha época, quando eu estava fazendo faculdade, tinha um órgão aqui no DF, que era o Sebrae Nacional, que todo mundo queria entrar. Por que todo mundo queria entrar? Porque as bolsas eram tão boas. olha Nossa, era só. 6 horas, eu lembro que era 6 horas de estágio, e você ganhava R$ 1.400, com auxílio alimentação, auxílio transporte. Aí se tinha as férias lá no meio do ano, depois de 2 meses, tinha férias e ainda tinha remuneração nesse período. Que E vida! tinha uma bonificação no final do ano. E, enfim, era o órgão Tudo. assim, que todo mundo dizia que era estagiário no Sebrae. E, e aí eu falei que eu também queria estagiar no Sebrae para eu ter Aham, uma experiência profissional mais avançada, assim. entendi. E aí eu fiz. Aí eu trabalhei no Ministério da Cultura e foi muito louco, assim como Deus, ele vai construindo a minha história também. É tudo muito ligado, assim, com Cristo. Um dia eu cheguei no trabalho, me bateu um rolê, assim, tipo, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui, não é pra mim, já foi. Já passou essa fase. E aí, no mesmo dia, eu abri o site do CIE, vi que tinha uma vaga no MDIC, no Ministério do Desenvolvimento. Aí eu me candidatei para a vaga, aí me ligaram no mesmo dia, eu fui fazer o processo seletivo no outro dia de manhã, de tarde já disseram que a vaga era minha, e aí eu já pedi demissão lá no Ministério da Cultura, Ministério. de um dia para o outro. Fantástico. Que E demais. aí Que foi muito assim, muito coragem. louco. Nossa, foi muito louco, assim, de uma hora para outra. Falei, vai. E aí eu comecei a trabalhar na Secretaria Executiva do CGSIM, dentro de uma junta comercial. E ali na junta a gente trabalhava com muita gente. Eu trabalhava num setor que organizava reuniões. A gente organizava grandes reuniões com grandes empresas do comércio Uhum. para definir algumas coisas, estratégias, né, de movimento do Ministério. E eu trabalhei durante 3 meses nesse lugar. Foi quando saiu o processo seletivo para o Sebrae. E eu fiz. Que demais! Aí Passou. fiz o processo seletivo, aí era museu e umas 22 meninas. Aí eram várias fases, porque assim, como muita gente queria, tinha muitas fases. Análise Aham. curricular, tinha prova, dinâmica em grupo, aí depois você ia para entrevista coletiva, depois entrevista individual. Aí chegou na entrevista individual, eu e uma outra moça, lá no Sebrae, com a executiva que a gente iria atender. E aí quando chegou lá, conversa vai, conversa vem, presta atenção como a vida, às vezes ela traz os negócios. Ela falou assim, onde você estagia hoje? Eu falei, na Secretaria Executiva do CGSIM. Ela, sério? Que a gente faz esse trabalho direto com eles e tudo mais? Eu falei, sim, trabalho lá. Aí ela,
peraí, ainda, você é o Jefferson? Falei, sim, ela. Eu converso com você sempre para resolver detalhes de coisas aqui das nossas reuniões que o presidente vai. Falei, ah, sou eu, então e tal, não sei o quê. Conversa vai, conversa bem. Aí a gente conversou, trocamos um monte de figurinha. No final da reunião, ela pegou, aí me cumprimentou e aí falou bem assim: qualquer coisa a gente te liga. E eu olhei assim, porque eu sempre fui muito ousado. Eu olhei com muita ousadia no olho dela e falei: se você não ligar, eu te ligo. Aí ela Você tinha pegou o e falou: telefone? não. Você Aí já ela, tinha o telefone, eu já tinha o né? telefone. Se você não ligar, eu te ligo. Aí ela: não se preocupa que eu vou te ligar. E aí isso passou uns 5, 6 dias, mais ou menos. Ela me ligou e falou que a vaga era minha. E aí eu comecei a estagiar na presidência do Sebrae Nacional. Trabalhava com o próprio presidente e tudo mais. E aí Que foi quando demais. eu costumo dizer que eu me tornei secretário executivo. Foi lá. Porque também não tinha essa história de estagiário. Não tinha essa coisa de você é, é, ter muitas limitações. Colocava na sua mão, você vai fazer, do início ao fim e acabou. Então, foi um momento que eu aprendi muito, assim. E foi Sim, isso. o Nossa. estágio no secretariado ele é completamente diferente, né? Também quando eu É. fiz estágio, isso em 2005, que eu terminei a faculdade em 2006, E aí, quando eu fiz estágio, eu já era profissional, né? Eu já era profissional há 8 anos, eu já trabalhava como secretária há 8 anos. Então, eu entrei no estágio meio como um proforme, né? Porque era só para constar num contrato que era estágio, mas a função em si, o trabalho em si, era como profissional. E o Sim. gostoso também do secretariado é isso: você, como estagiário, você não ganha como estagiário, você também pode ganhar como profissional, que foi o que aconteceu Sim, comigo. Né? Então, foi um dos itens que me fez também entrar na área do secretariado, porque eu já tinha um filho pequeno, então eu tinha que sustentar né, a minha vida, a vida do meu filho, então isso foi um dos itens que me fez nesse caminho. Agora deixa eu te perguntar, você agora, como é que está a sua uhum. vida, seus projetos, o que você anda fazendo de bom para o secretariado? Na docência, no seu site, enfim, nas suas andanças, na sua jornada, como é que tá? É, Eita. Então, Muita esse é aquele coisa. momento em que você fala bem assim, Jefferson, você está fazendo muita coisa. Ah, a professora Chussi entrou! Ah, Entrou! professora Chussi maravilhosa. Eu quero Entrou. convidar ela. Ah, Se que convide, bom! porque Xuxa é. Ai, como é doce. Ela Nossa, é saudade dos fantástica. nossos cafés. E Lucimari também, que tem feito um trabalho brilhante junto com a BPC, que tá aí com a gente. Ai, 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 ai. É que tanta gente boa bom! que dá Ai, que vontade de apertar todo bacana! mundo. Obrigada, né? Bem, Obrigada a todos. obrigado. Atualmente eu estou em diferentes linhas trabalhando, né? Assim, eu estou como Uhum. professor no IFB, não estou mais como coordenador de curso. Mas estou à frente da organização de um FIC, uma Formação Inicial e Continuada em Secretariado, para as secretárias executivas dos ministérios. Então, a gente está fazendo um trabalho nessa perspectiva. Eu estou como secretária adjunto da BPSEC, que é a Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado, que é uma Uhum. associação super importante, né, para a vida acadêmica secretarial. Como eu estou na área da docência, é importante ter esse vínculo com instituições acadêmicas. Dentro da UNB, eu faço parte de um grupo de pesquisa na área de educação em direitos humanos, na formação profissional, que é a minha linha de mestrado. Também faço parte do Comitê de Secretariado Executivo do Distrito Federal, que é a instituição que, assim, eu tenho um respeito muito grande, que sempre esteve comigo e que me ajuda diariamente a ter um olhar diferente para o secretariado. Porque eu acho que nós, enquanto docentes, nós temos um desafio.
que é manter o diálogo constante com profissionais de secretariado para a gente saber o que, que o mercado está exigindo, né? A gente pensar em formação, uma formação efetiva. Não dá para fugir disso. Então, a participação nesses grupos, eles são fundamentais para eu ir me reciclando também. E aprendendo com o pessoal. Aí eu faço parte do comitê. E agora eu também faço parte do Pepita Secretaries Club. E dentro de 2 projetos específicos. E o que eu posso dizer agora, que a gente já está finalizando e vai vir à tona aí para vocês nos próximos dias, é a Academia Global de Inovação e Secretariado, que nós estamos construindo dentro do Pepita. Além disso, eu tô aí, eu sempre posto alguns vídeos no meu IGTV que eu gosto, que eu falando da profissão, os textos no meu site, www.jeffersonsampaio.com. Tem outros projetos paralelos caminhando também. E é isso, eu acho que é isso, assim, é tudo voltado muito para o secretariado. Eu acho que eu estou bem dentro mesmo, assim. É a profissão que eu amo, que eu me formei para, né? Então, eu respeito muito, 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 e me vejo como um ser participante, né? Não dá para eu me abster do debate, de eu me abster das questões, não dá, eu preciso estar dentro. Se eu falo tanto, por que não, né? Por que fugir disso? Então, é isso. Que bom. E assim, de imediato é isso. Bacana. Já que você tocou no ponto de debate, recentemente nós tivemos aí, né, a Natália Cury, né, falando sobre a questão do Fórum Econômico Mundial. O que você achou dessa questão? O comentário que ela fez sobre os secretários. Então, é muito fácil falar do que a gente não sabe. Não é? Eu acho que não sei o que, não sei o que lá. Mas enfim, ela fez a fala dela com base em um estudo forte, né? Uhum. Mas a profissão de secretariado, ela é uma profissão, como eu já falo até dentro dos meus textos, que ela sofre uma série de preconceitos que está muito enraizado no senso comum. A gente ainda escuta gente falando que secretária é amante-chefe. A gente ainda escuta, você estuda para servir café. As pessoas elas ainda têm algumas limitações em relação ao secretariado. É uma profissão muito estigmatizada, né? Exatamente, exatamente. Se você procura secretária no Google, você vai encontrar no Google Books. Procura Google Books, secretária. Você vai encontrar, esses dias eu fiz por um acaso uma pesquisa, que eu estou desenvolvendo um texto, e eu coloquei secretária no Google Books. Apareceu um monte de livros falando de literatura, contando casos entre secretária e chefe, né? Uma coletânea enorme, assim. Então, a gente ainda tem esses estigmas, esses preconceitos para a gente lidar. Sim. E quem vai desconstruir isso são os profissionais de secretariado. A gente que precisa chegar e falar, olha, deixa eu te mostrar aqui como funciona o negócio. Acho que é importante a gente ter essa postura dialógica, a gente ir desconstruindo esses preconceitos. Dias atrás mesmo, no LinkedIn, teve um rapaz muito querido, que trabalha com consultoria, que fez uma confusão nos termos. Ele colocou a recepcionista do escritório odontológico como secretária e depois com uma moça que fica atrás do balcão. E aí eu percebi que teve gente que fez críticas muito pesadas ao moço e tudo mais, e realmente cabe as críticas também. Não tinha ninguém errado, ninguém certo na história, mas eu tentei elucidar. Eu fui lá, mandei mensagem para o moço e tentei elucidar o porquê da confusão. Qual a diferença de uma recepcionista para uma secretária para uma moça que fica atrás do balcão? E aí ele agradeceu, pediu desculpas, disse que ia alterar o texto e tudo mais. Então eu acho que nós, profissionais de secretariado, precisamos ter essa postura de desconstruir esses preconceitos, sabe? Junto disso, nós sabemos que a nossa profissão é uma das mais antigas do mundo. Sim. Então, nós tivemos os escribas como profissionais que prestavam assessoria.
Mas antes disso, a gente vai ver o secretariado em diferentes literaturas. Eu estou com um orientando agora que a gente está trabalhando o profissional de secretariado dentro da mitologia grega. Então, a gente vai ver em diferentes literaturas pessoas atuando como profissionais de secretariado, em diferentes culturas, sabe? E aí, se você for ver também dentro de uma tribo indígena, dentro de um terreiro, dentro da igreja, você vai ver sempre pessoas que vai estar em um posto assessorando o outro. Então, é importante a gente perceber que é uma profissão muito antiga. E como ela é muito antiga, nós passamos sempre por processos ruptivos. Então, até a Primeira e Segunda Guerra Mundial, só homem trabalhava. A mulher era sempre muito limitada, né, em questão de trabalho e acesso aos estudos. Então, a profissão era exercida por homens. Quando chega na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que o homem tem que ir para a guerra, a mulher entra no mercado. E aí, é claro que essa mulher que está entrando, ela não tem experiência profissional, porque não podia trabalhar. Ela não tem estudos, porque não podia estudar. Ela vai buscar trazer um pouquinho das experiências do lar para dentro do ambiente de trabalho. Olá, seja bem-vinda, Lucimari. Oi! Seja muito bem-vindo a esse canal. Como você tá? Eu tô bem, e você, Adriana? Eu tô bem também. Tão feliz de estar aqui com você hoje. Eu que tô. Conseguimos. Tô muito feliz. Depois Obrigado de pelo tanto convite. tempo, né? Tanto tempo da nossa última vez, quer dizer, da primeira e última vez, né? Que Sim, com coisa. certeza. E como que estão as coisas? Tá tudo bem por aí? Tudo ótimo, né? Estamos com saúde, então a gente tem que agradecer, né? Tá todo mundo bem com a família, então a gente tem que agradecer. Esse é um momento de muita gratidão, não é, Jefferson? Sim, com certeza. Eu acho que a gente precisa vibrar em boas energias para a gente conseguir se manter são, né, nesse processo todo aí. Tá tudo tão desafiador, né, pra gente. Com certeza, muito para todo mundo, acho que no mundo inteiro. E, e assim, o nosso desafio, acho que maior é se manter consciente, sereno, né, diante de tanta coisa que está acontecendo aí no mundo. Né? Então, hoje aqui Sim. eu queria trazer para a nossa live de hoje essa leveza, essa positividade, né? Esse sorriso maravilhoso que você tem, esse coração Ai, para. imenso. Você é demais, você sabe disso. Você é Obrigado, demais. você que é. Você é uma pessoa Você que incrível, é. assim. Eu tenho um respeito muito grande, uma admiração profunda pelo trabalho que você desenvolve. E o canal, ele tem esse objetivo, né, de realmente trazer aqui pessoas, né, profissionais do secretariado que estão desenvolvendo aí trabalhos, né, maravilhosos e que sirvam de referência para outros profissionais. E você é essa referência, com certeza. Obrigada, obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço. Já vi que tem algumas pessoas aí com a gente. Eu agradeço também a presença do pessoal. Porque a gente sabe que nesses últimos tempos, nesses horários, o que não falta é live, né? O que não falta é live. É um monte de tanta gente, de todo mundo falando alguma coisa. E esses dias até fiz um vídeo pro IGTV falando de infoxicação, de tanta informação que tá vindo, é muita informação, muita coisa chegando. Então, as pessoas que tiram um tempinho para estar conosco, a gente agradece muito porque tem muita coisa acontecendo. Então, enfim, muito obrigado mesmo por estar conosco. E obrigado pelo convite, Adriana. É sempre bom estar com você. Você fala do meu sorriso, mas o seu é também encantador, assim. Puxa, agarra e envolve. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. Lindo, divo. Vamos lá, vamos começar aqui então nossa live de hoje.
Eu quero falar, aliás, eu quero que você fale um pouco da sua história, da sua trajetória. Eu vi uma live que você fez esses dias também. Enfim, você está com uma série de ações no secretariado e eu quero que você possa aqui compartilhar um pouco com a gente e deixar, eu vou deixar esse registro também lá no canal, esse vídeo vai para o canal, mesmo para quem não possa assistir hoje, né? Mas vai poder acessar lá no canal e fica como um registro também, né? Dessa história linda que você está fazendo aqui no secretariado. Então conta para mim agora, assim, um pouco de como você entrou no secretariado, né? Eu vi que você disse que era uma fase meio complicada aí em Brasília, né? O curso era muito caro. Conta um pouquinho pra gente. Conto sim. Queria agradecer todo mundo novamente que está online, Marcela Brito, que é uma grande amiga, Isabel, todo mundo que está conosco. Muito obrigado. A Neuza, que é a pessoa mais maravilhosa do mundo, está sempre acompanhando os nossos trabalhos. Bem, aqui no DF, eu acho que nos outros estados também tem o programa de menor aprendiz, né? Que começa ali a partir dos 14 anos. A pessoa vai encaminhada para alguma empresa e vai fazer alguns trabalhos dentro da empresa de estagiário mesmo, administrativo. E nos meus 14 anos eu fui menor aprendiz pelo La Salle. Na época tinha uma instituição carente de encaminhamento de jovens de baixa renda para o mercado de trabalho. E eu fui encaminhado para a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, isso com uns 14 anos. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização com duas secretárias executivas, que era a Mônica e a Graça. E eu fiquei encantado com o trabalho delas, como elas faziam a coisa acontecer. Elas dominavam aquele setor, todo mundo, qualquer dúvida era para Mônica e Graça. Graça passava o dia inteiro atendendo telefone com as pessoas com dúvidas e questionamentos, e ela com muito cuidado, com muita cautela, sempre orientando todo mundo. E tinha tempo ainda de me orientar enquanto menor aprendiz para fazer as coisas, e eu ficava assim, meu Deus, são super mulheres, sabe? E nessa época eu falei, eu acho que é isso que eu quero, assim, pra mim. Eu quero ser Isso secretário. foi em que ano? Nossa, pera. Isso foi em 2006, 2005. 2005, 2006. E eu falei, é isso que eu quero. É isso. E, e na época eu tinha uma dúvida, eu gostava muito da docência, então eu queria muito ser professor também. Eu tinha um trabalho na igreja com crianças, então eu falei, eu quero ser professor. E, e aí chegou no ensino médio, eu já tinha muita certeza do que eu queria, ou secretariado ou pedagogia. Só que eu sou de uma família muito carente, muito carente. Então, eu não podia me dar o luxo de fazer uma graduação que não fosse rentável para mim e que não me possibilitasse um estágio bom. E aí eu fui fazer algumas análises de mercado e o secretariado era bem melhor em nível de estágio, de bolsa e de salário e tudo mais do que pedagogia. Então eu fui para o secretariado. E aí na época, isso em 2010, foi na época em que o sindicato dos profissionais de secretariado daqui do Distrito Federal fez um trabalho muito forte dentro dos ministérios para fazer com que a lei, a 7.377, ela fosse aplicada. Então, começou um movimento dentro dos ministérios de quem não tem formação em secretariado vai ser demitido, se não se formar. E aí foi quando começou um boom do secretariado, assim, boom, um boom. E aí todas as principais faculdades tinham o curso de secretariado, e era muito caro. Era muito caro. Porque as universidades pensaram, estão vindo profissionais já formados. Formados não, estão vindo profissionais que já trabalham na área. E eles querem esse título, o diploma. Então o que a gente cobrar, eles vão pagar para não perder o emprego. Claro. Então era muito caro. Eu lembro que na época, isso em 2010, aonde eu fiz o curso de secretariado, que era nota máxima no ENAD,
O curso, ele custava R$ 800 a mensalidade. Uau, muito caro. Era 800, era muito caro. Era Uhum. R$ 800. E assim, turmas lotadas. A minha turma, nós éramos 46 mulheres e eu. Uhum. Então, éramos 47 pessoas, eu o único homem da turma e tudo mais. Então, era uma turma muito grande, as turmas todas muito cheias, porque as pessoas precisavam do diploma. Uhum. E aí foi quando, no primeiro semestre, eu tive aula com uma professora que era formada em secretariado, era a coordenadora do curso, a professora Ivanac. E eu falei, é isso que eu quero. Pronto, me encontrei. Eu quero ser professor no secretariado. É Uhum. isso e tá tudo muito certo aqui na minha cabeça. Eu vou fazer a faculdade, são 3 anos. Em 2012 eu termino, 2013 eu faço a especialização, em 2014 eu vou dar aula. Tudo certo, tá aqui, ó, tá bem claro. Aí em 2014 eu começo a dar aula numa faculdade particular, de uma disciplina ou outra, para eu ir Uhum. fazendo o meu nome, para 2016 eu me tornar coordenador de curso. Era esse, o meu plano já estava bem estabelecido isso desde o primeiro semestre, estava ali, ó. E aí, Encaminhado. dentro, encaminhada, e dentro do meu curso eu comecei a me aproximar muito do pessoal de pedagogia para eu poder saber, para eu poder conhecer, né, os conteúdos didáticos, pedagógicos. Então, eu fazia disciplina com o pessoal de pedagogia, do pessoal de letras. Os professores da área de didática e de docência que atuavam também no curso, porque você sabe que a universidade é essa coisa que tem professor de todos os tipos em diferentes disciplinas. Então, eu me aproximava muito dos professores para perguntar o que, que eu preciso saber para eu trabalhar como professor. E aí foi quando eu comecei a fazer as minhas leituras e me aproximar da docência mesmo. E aí o meu TCC, eu decidi trabalhar a docência em secretariado. E fiz o TCC com essa temática, docência em secretariado. E em 2013 eu comecei a minha especialização. Me fiz durante todo o ano. Quando chegou em outubro de 2013, eu saí o processo seletivo no final de outubro, o processo seletivo para dar aula no IFB, professor substituto, que seria um contrato de 2 anos e tudo mais. E aí, assim, eu nunca tinha dado aula, mas eu já tinha um conteúdo, eu já tinha um pouco de didática, que era aquela que eu trabalhava com as minhas crianças na igreja, eu já dava ensino bíblico na igreja, eu congreguei durante 12 anos numa Assembleia de Deus, então eu era missionário na igreja. Eu fui diácono, depois missionário, e aí eu cuidava do ensino bíblico. Então esse conhecimento me ajudou muito. E aí eu fiz o processo seletivo. E para minha, não digo para minha surpresa, porque em alguma medida eu também estava preparado para aquilo. Eu fui dar aula e eu dei uma aula. O processo seletivo era uma banca, você dá uma aula, a banca vai te avaliar. E Uhum. para minha surpresa, eu passei em primeiro lugar com nota máxima, era 50 pontos, eu tirei 50 pontos. E aí eu entrei no IF. E aí, por um acaso, olha só como a vida é. Em janeiro de 2014 eu estava dando aula. Então, como eu tinha programado lá desde o meu primeiro semestre, em janeiro de 2014 eu estava dando aula. E por um acaso, assim, não digo que por um acaso, é claro que a gente vai construindo. Quando a gente fala de carreira, a gente fala de construção, de você buscar desenvolver as habilidades e competências para você chegar naquele lugar que você quer, né? Saber se você tem um Exato. perfil para aquilo. E para minha surpresa, aí teve o concurso, eu fiz o concurso, passei no concurso, fui chamado do concurso, e as coisas foram caminhando, caminhando. Em 2016 eu estava coordenando o curso de tecnologia em secretariado. Então, minha portaria é de abril de 2016. Então, a importância da gente saber o que a gente quer e não desistir no meio do caminho. Você, sabe, é muito difícil você caminhar, caminhar e não ver resultados imediatos. É muito difícil você manter o foco nesse processo. Mas se você não mantém, acaba que quando chega no meio do processo, a oportunidade fácil você não pega. Mas é Entende? muito ruim também quando você não sabe para onde você quer ir, né? Você não tem essa rota, não Exatamente. tem esse caminho, você não sabe onde quer chegar, então qualquer lugar serve, né? Como diz a historinha, né, da Alice, né? Quando ela pergunta para o coelho, né? Então, Uhum. quando você tem um lugar certo e aí você busca essa melhoria contínua,
né? Sim, Obviamente que o resultado ele vai chegar, pode demorar um pouquinho, mas ele chega, sim. né? Sim, e você passa a deslocar o seu olhar para para oportunidades reais, palpáveis, sabe? Se eu não tivesse me visto enquanto docente ou me preparado para aquilo dali, talvez eu não tivesse visto o edital do IFB para ser professor. Então, Olha, se você quer, por exemplo, atuar na assessoria jurídica e você começa a seguir pessoas que trabalham na área, empresas que trabalham com essa perspectiva, instituições de ensino que ofertam curso nessa área, você começa a deslocar o seu olhar para essa área de atuação e ver as oportunidades que vão aparecendo ali dentro, né? E se a gente não tem esse insight, sabe? De para onde eu quero ir e buscar deslocar o olhar para entender esse caminho, você acaba deixando a vida te levar. E se a vida te leva para um buraco, tá tudo bem, porque você deixou ela te levar, né? Você não trilhou um caminho, você não pensou nas estratégias, você não pensou no seu perfil, sabe? Será que eu realmente tenho habilidade para isso? Eu não tenho. Será que eu consigo desenvolver ou não? Sabe? sim. Porque existem. É muito importante a gente ter consciência das nossas limitações, sabe? Ter esse processo de autoconhecimento para você reconhecer as suas limitações, perceber em que medida essas limitações são traumas, né? Ou E falta aí, de conhecimento específico. Porque pode exato. ser um trauma, o trauma tem que ter terapia para você resolver o seu problema, vai atrás de um profissional para te ajudar. E aí, aquele trauma, se você vence ele, você pode ir para o próximo estágio. Ou uma limitação técnica mesmo. Eu não tenho Vai conhecimento para buscar o isso, eu não sei. conhecimento. Vai buscar o conhecimento. E aí, se você não consegue fazer esse processo de autoconhecimento, você acaba se perdendo no meio do processo, sabe? Às vezes, o que eu vejo muito, eu não sei se você já percebeu isso, Adriana, é de gente querendo seguir um caminho que você olha e fala assim, vamos para outro? Esse daí não vai ser bom para você não, vai ser bacana não. Vamos pensar em outra estratégia? Vamos, por favor. Porque se você coloca para a Realmente, pessoa, olha, quer ver um exemplo que eu falo muito para os meus alunos. sim. Qual é hoje a área mais desejada do secretariado de atuação? É a assessoria de alta performance. Por quê? Melhores salários, melhores benefícios, você ganha muito dinheiro. É isso mesmo, aqui falando o português bendito, né? Você ganha É muito o dinheiro, muitos salário. benefícios. Sim. Então, tem a questão do status também, você vai estar em um posto muito alto e vai ter contatos e aquela pipipipopopó. Aham. Só que a alta gestão, ela exige um trabalho misto do profissional de secretariado, em que ele atue tanto profissionalmente quanto na assessoria pessoal. Então, um executivo de alta performance, ele quer que o secretário não leve problemas, que resolva os problemas. Então, você Exato. vai cuidar até das contas de casa, a depender da empresa em que você atua. As contas da Tudo. casa, você vai cuidar de tudo, de tudo. Da Sim. agenda dele, a depender da empresa, ele te paga tão bem que é para você cuidar da agenda da esposa dele também, ou do Full esposo. time. Full Full time, time. full time. Eu Tiver que lembro da. viajar, vai viajar. Eu trabalhei assim, então eu sei como é. É Você já assim. anda. Eu lembro de uma secretária que eu trabalhei com ela na presidência do Sebrae, que ela tinha dentro do porta-mala uma mini mala com uma troca de roupa, com a pochete, com os negócios que se precisar, pega a mala, vai-se embora. Então, você está full time naquilo dali. E aí você precisa ter estabilidade emocional do seu cargo e para o seu executivo. Porque se ele grita, você vai ouvir aqui e sair aqui. Se cair o negócio, caiu o negócio, você vai ali, você pega, entrou aqui, saiu aqui, tudo tranquilo. E tem gente que tem muitos traumas não trabalhados que Uhum. não conseguem trabalhar nessa perspectiva de fazer o Sim, filtro. Se o verdade. chefe grita lá, ele vai pro banheiro chorar, porque ele tem uns traumas, seja de relacionamento com o pai, de relacionamento com o esposo, com o ex-namorado, em que aquela pessoa gritava e ela, quando recebia aquele grito, chorava. Então ela vai reproduzir É, aquilo no âmbito profissional. é uma profissão extremamente exigida, né? E aí fica Uhum. difícil o profissional se colocar, né, com esse comportamento.
de Sim, sim. solução, né? Eu até já comentei algumas vezes em alguns vídeos que eu já fiz, e realmente é isso que você está falando. Agora, isso não quer dizer também que você esteja totalmente à disposição de receber um maltrato, vamos dizer assim, né? Sim, sim. É uma Aí questão entra. de você estabelecer limites, né? Até Sim. onde essa pessoa pode ir, até onde esse gestor pode ir. Esse profissional que atua na alta gestão, ele precisa ter um perfil muito bom de liderado, ele tem que ser um bom liderado. E ao mesmo tempo tem que ter, em momentos estratégicos, iniciativa para estabelecer limites, para criar, para propor coisas novas, para tomar conta do escritório, porque ao tempo em que ele trabalha servindo um executivo ou executiva, ele trabalha liderando a equipe também. Também. E quando fala de liderar, ele lidera até o próprio chefe, se você for fazer uma análise mais aprofundada da coisa. Você diz o Sem que ele vai dúvida. fazer e ele faz. Então, Exato. assim, se você não tem essa capacidade de Sim. inovação, de adaptabilidade, né? Você não vai conseguir atuar nesse cargo específico. Tem Não. gente que tem um perfil que fala, olha, eu não trabalho depois do meu expediente. Eu entro às 9, eu entro às 8 e saio às 5 e depois disso não funciona. Talvez essa pessoa, o caminho seja ela procurar uma empresa mais formal, um órgão público, um serviço da alta gestão, provavelmente ele não vai conseguir ter esse horário, porque é um horário muito misturado. Fechadinho. Um Uhum. dia você vai trabalhar das 8 da manhã às Isso. 5, no outro dia você trabalha das 2 da tarde às 10 da noite. A depender se vai ter evento na empresa, você vai trabalhar até 1 da manhã, porque tem Sim. que entregar tudo. Então, assim, se seu executivo está num país, seu executivo ou executiva está num país em que o fuso é diferente do nosso, vai trabalhar de madrugada, e tudo Com bem. certeza. Então, é importante perceber quais são as suas limitações, o que tu Exato. gosta, o que tu permite, o que tu não quer, o que tu não acha interessante, para você conseguir estabelecer uma carreira que não te desgaste, mas que te traga resultados, né? Perfeito. Jefferson, você chegou a atuar como secretário também em alguma empresa? Então, durante o meu curso de formação, eu estagiei os 3 anos. Em nenhum momento eu fiquei sem estagiar. E estagiei em lugares muito estratégicos, assim. Eu costumo dizer que Deus foi muito bom comigo. Ele me colocou nos lugares que eu precisava. Eu trabalhei no RH do Ministério da Cultura por 1 ano e meio. E eu Uau! lembro até hoje que quando eu saí do RH, tinha servidor que falava assim: Nossa, mas você passou em outro concurso? Porque não tinha essa de estagiário, não tem essa do negocinho assim, você vai, você senta, você faz o negocinho, depois você vai Tinho. embora, tudo tranquilo. Não, ali você tá ali para trabalhar que nem um combinado. É. Então, eu costumo dizer que o Ministério da Cultura me tornou secretário técnico. Foi onde eu aprendi fazer um memorando, fazer um ofício, lidar com sistemas, abrir um processo, fechar processo, arquivar, montar arquivo, fazer triagem. Foi onde eu aprendi a parte técnica do secretariado, atendimento ao público, filtro de atendimento, enfim, foi onde eu aprendi isso, assim. E aí, na minha época, quando eu estava fazendo faculdade, tinha um órgão aqui no DF, que era o Sebrae Nacional, que todo mundo queria entrar. Por que todo mundo queria entrar? Porque as bolsas eram tão boas. Olha Nossa, era só. 6 horas, eu lembro que era 6 horas de estágio, e você ganhava R$ 1.400, com auxílio alimentação, auxílio transporte. Aí você tinha as férias lá no meio do ano, depois de 2 meses, tinha férias e ainda tinha remuneração nesse período. Que E vida. tinha uma bonificação no final do ano. E, enfim, era o órgão Tudo. assim, que todo mundo dizia que era estagiário no Sebrae. E, e aí eu falei que eu também queria estagiar no Sebrae para eu ter Aham. uma experiência profissional mais avançada, assim. Entendi. E aí eu fiz. Aí eu trabalhei no Ministério da Cultura e foi muito louco, assim como Deus, ele vai construindo a minha história também. É tudo muito ligado, assim, com Cristo. Um dia eu cheguei no trabalho, me bateu um rolê, assim, tipo, eu preciso sair daqui.
Eu preciso sair daqui, não é para mim, já foi. Já passou essa fase. E aí, no mesmo dia, eu abri o site do CIEE, vi que tinha uma vaga no MDIC, no Ministério do Desenvolvimento. Aí eu me candidatei para a vaga, aí me ligaram no mesmo dia, eu fui fazer o processo seletivo no outro dia de manhã, de tarde já disseram que a vaga era minha, e aí eu já pedi demissão lá no Ministério da Cultura. Ministério. De um dia para o outro. Que E demais. aí, Que foi muito assim, coragem. muito louco. Nossa, foi muito louco, assim, de uma hora para outra. Falei, vai. E aí eu comecei a trabalhar na Secretaria Executiva do CGSIM, dentro de uma junta comercial. E ali na junta a gente trabalhava com muita gente. Eu trabalhava num setor que organizava reuniões. A gente organizava grandes reuniões com grandes empresas do comércio para definir algumas coisas, estratégias, né, de movimento do Ministério. E eu trabalhei durante 3 meses nesse lugar. Foi quando saiu o processo seletivo para o Sebrae. E eu fiz. Que demais! Aí Passou. fiz o processo seletivo, aí era museu e umas 22 meninas. Aí eram várias fases, porque assim, como muita gente queria, tinha muitas fases. Análise curricular, tinha prova, dinâmica em grupo, aí depois você ia para entrevista coletiva, depois entrevista individual. Aí chegou na entrevista individual, eu e uma outra moça, lá no Sebrae, com a executiva que a gente iria atender. E aí quando chegou lá, conversa vai, conversa vem, presta atenção como a vida, às vezes ela traz os negócios. Ela falou assim, onde você estagia hoje? Eu falei, na Secretaria Executiva do CGSIM. Ela, sério? Que a gente faz trabalhos direto com eles e tudo mais? Eu falei, sim, trabalho lá. Aí ela, peraí, ainda, você é o Jefferson? Eu falei, sim, ela. Eu converso com você sempre para resolver detalhes de coisas aqui das nossas reuniões que o presidente vai. Eu falei, sou eu, então, e tal, não sei o quê. Conversa vai, conversa bem, aí a gente conversou, trocamos um monte de figurinha, no final da reunião ela pegou, aí me cumprimentou e aí falou bem assim, qualquer coisa a gente te liga. E eu olhei assim, porque eu sempre fui muito ousado. Eu olhei com muita ousadia no olho dela e falei, se você não ligar, eu te ligo. Aí ela pegou e falou, não... Você já tinha o telefone, eu né? já tinha o telefone. Se você não ligar, eu te ligo. Aí ela, não se preocupa que eu vou te ligar. E aí isso passou uns 5, 6 dias, mais ou menos. Ela me ligou e falou que a vaga era minha. E aí eu comecei a estagiar na presidência do Sebrae Nacional. Trabalhava com o próprio presidente e tudo mais. E aí foi quando eu costumo dizer que eu me tornei secretário executivo. Foi lá. Porque também não tinha essa história de estagiário. Não tinha essa coisa de você ter muitas limitações. Colocava na sua mão, você vai fazer. Do início ao fim, acabou. Então, foi um momento que eu aprendi muito, assim. E Sim, foi o isso. estágio no secretariado ele é completamente diferente, né? Também quando eu fiz estágio, isso em 2005, que eu terminei a faculdade em 2006, E aí, quando eu fiz estágio, eu já era profissional, né? Eu já era profissional há 8 anos, eu já trabalhava como secretária há 8 anos. Então, eu entrei no estágio meio como um proforme, né? Porque era só para constar num contrato que era estágio, mas a função em si, o trabalho em si, era como profissional. E o gostoso também do secretariado é isso. Você, como estagiário, você não ganha como estagiário, você também pode ganhar como profissional, que foi o que aconteceu comigo. Né? Então, foi um dos itens que me fez também entrar na área do secretariado, porque eu já tinha um filho pequeno, então eu tinha que sustentar né, a minha vida, a vida do meu filho. Então, isso foi um dos itens que me fez nesse caminho. Agora, deixa eu te perguntar, você agora, como é que está a sua vida, seus projetos, o que você anda fazendo de bom para o secretariado?
na docência, no seu site, enfim, nas suas andanças, na sua jornada, como é que tá? É, Eita. Então, Muita esse é aquele coisa. momento em que você fala bem assim, Jefferson, você está fazendo muita coisa. Ah, a professora Chussi entrou! Entrou! Professora Chussi maravilhosa Eu quero entrou. convidar ela! Ah, Se que convide, bom! porque Chussi é... Ai, como é doce. Ela Nossa, é saudade dos fantástica. nossos cafés. E Lucimari também, que tem feito um trabalho brilhante junto com a BPSEC, que tá aí com a gente. Ai, 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 Que é tanta gente boa bom! que dá Ai, que vontade de apertar todo bacana! mundo. Obrigada, né? Bem, Obrigada a todas. obrigado. Atualmente eu estou em diferentes linhas trabalhando, né? Assim, eu estou como Uhum. professor no IFB, não estou mais como coordenador de curso, mas estou à frente da organização de um FIC, uma Formação Inicial e Continuada em Secretariado, para as secretárias executivas dos ministérios. Então, a gente está fazendo um trabalho nessa perspectiva. Ah, eu estou como secretária adjunto da BPSEC, que é a Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado, que é uma Uhum. associação super importante, né, para a vida acadêmica secretarial. Como eu estou na área da docência, é importante ter esse vínculo com instituições acadêmicas. Entendi. Dentro da UNB, eu faço parte de um grupo de pesquisa na área de educação em direitos humanos, na formação profissional, que é a minha linha de mestrado. Também faço parte do Comitê de Secretariado Executivo do Distrito Federal, que é a instituição que, assim, eu tenho um respeito muito grande, que sempre esteve comigo e que me ajuda diariamente a ter um olhar diferente do secretariado. Porque eu acho que nós, enquanto docentes, nós temos um desafio, que é manter o diálogo constante com profissionais de secretariado para a gente saber o que o mercado está exigindo, né? A gente pensar em formação, uma formação efetiva. Não dá para fugir disso. Então, a participação nesses grupos, eles são fundamentais para eu ir me reciclando também e aprendendo com o pessoal. Aí eu faço parte do comitê e agora eu também faço parte do Pepita Secretaries Club, dentro de dois projetos específicos. E o que eu posso dizer agora, que a gente já está finalizando e vai vir à tona aí para vocês nos próximos dias, é a Academia Global de Inovação e Secretariado, que nós estamos construindo dentro do Pepita. Além disso, eu tô aí, eu sempre posto alguns vídeos no meu IGTV que eu gosto, que eu falando da profissão, os textos no meu site, www.jeffersampaio.com. Tem outros projetos paralelos caminhando também. E é isso, eu acho que é isso, assim, é tudo voltado muito para o secretariado. Eu acho que eu estou bem dentro mesmo, assim. É a profissão que eu amo, que eu me formei para, né? Então, eu respeito muito, 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 e me vejo como um ser participante, né? Não dá para eu me abster do debate, de eu me abster das questões, não dá, eu preciso estar dentro. Se eu falo tanto, por que não, né? Por que fugir Sim, disso? Então, é isso. que bom. E assim, de imediato é isso. Bacana. Já que você tocou no ponto de debate, recentemente nós tivemos aí, né, a Natália Cury, né, falando sobre a questão do Fórum Econômico Mundial. O que que você achou dessa questão? O comentário que ela fez sobre os secretários. Então, é muito fácil falar do que a gente não sabe. Não é? Eu acho que não sei o que e não sei o que lá. Mas enfim, ela fez a fala dela com Sim, base sim. em um estudo forte, né? Mas a Uhum. profissão de secretariado, ela é uma profissão, como eu já falo até dentro dos meus textos, que ela sofre uma série de preconceitos que está muito enraizado no senso comum. A gente ainda escuta gente falando que secretária é amante-chefe. A gente ainda escuta, você estuda para servir café.
As pessoas elas ainda têm algumas limitações em relação ao secretariado. É uma E essas profissão muito estigmatizada, né? Exatamente, exatamente. Se você procura secretária no Google, você vai no Google Books. Procura Google Books, secretária. Você vai encontrar, esses dias eu fiz por um acaso uma pesquisa, que eu estou desenvolvendo um texto, Uhum. e eu coloquei secretária no Google Books. Apareceu um monte de livros falando de literatura, contando casos entre secretária e chefe, né? Uma coletânea enorme, assim. Então, a gente ainda tem esses estigmas, esses preconceitos para a gente lidar. E Sim. quem vai desconstruir isso são os profissionais de secretariado. A gente que precisa chegar e falar, olha, deixa eu te mostrar aqui como funciona o negócio. Eu acho que é importante a gente ter essa postura dialógica para a gente ir desconstruindo esses preconceitos. Dias atrás mesmo, no LinkedIn, teve um rapaz muito querido que trabalha com consultoria, que fez uma confusão nos termos. Ele colocou a recepcionista do escritório odontológico como secretária e depois com uma moça que fica atrás do balcão. E aí eu percebi que teve gente que fez críticas muito pesadas ao moço e tudo mais, e realmente cabe as críticas também. Não tinha ninguém errado, ninguém certo na história, mas eu tentei elucidar. Eu fui lá, mandei mensagem para o moço e tentei elucidar o porquê da confusão. Qual a diferença de uma recepcionista para uma secretária para uma moça que fica atrás do balcão? E aí ele agradeceu, pediu desculpas, disse que ia alterar o texto e tudo mais. Então eu acho que nós, profissionais de secretariado, precisamos ter essa postura de desconstruir esses preconceitos, sabe? Junto disso, nós sabemos que a nossa profissão é uma das mais antigas do mundo. Sim. Então, nós tivemos os escribas como profissionais que prestavam assessoria. Mas antes disso, a gente vai ver o secretariado em diferentes literaturas. Eu estou com um orientando agora que a gente está trabalhando o profissional de secretariado dentro da mitologia grega. Então, a gente vai ver em diferentes literaturas pessoas atuando como profissionais de secretariado, em diferentes culturas, sabe? Uhum. E aí, se você for ver também dentro de uma tribo indígena, dentro de um terreiro, dentro da igreja, você vai ver sempre pessoas que vai estar em um posto assessorando o outro. Então, é importante a gente perceber que é uma profissão muito antiga. E como ela é muito antiga, nós passamos sempre por processos ruptivos. Então, até a Primeira e Segunda Guerra Mundial, só homem trabalhava. A mulher era sempre muito limitada, né, em questão de trabalho e acesso aos estudos. Então, a profissão era exercida por homens. Quando chega na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que o homem tem que ir para a guerra, a mulher entra no mercado. E aí, é claro que essa mulher que está entrando, ela não tem experiência profissional, porque não podia trabalhar. Ela não tem estudos, porque não podia estudar. Ela vai buscar trazer um pouquinho das experiências do lar para dentro do ambiente de trabalho. Então, começa a trazer um outro olhar para o secretariado, que é um secretariado mais do cuidado, do zelo, da gentileza, do acolhimento, aquela coisa toda. E aí, com o decorrer da história, a gente vai ver que com um avanço da tecnologia, e eu falo da tecnologia não só essa da internet, mas um lápis, uma máquina de datilografia, a gente começa a ter uma outra roupagem. Então, com o advento da tecnologia, aí vem aí a máquina de datilografia. Então, a gente já começa a profissionalizar essa prática. Então, se nós tínhamos profissional, depois vem para aquela coisa mais do servir, do cuidado, a gente passa, então, para o profissional. Que é quando a gente vai ver aqui no Brasil, por exemplo, lá em 1970, 69, 70, a criação do primeiro curso de secretariado executivo na Universidade Federal da Bahia. Então já começa a profissionalizar o processo. E aí, nesse processo de profissionalizar, nós temos a lei. Aí a lei já estabelece técnico ou superior. Aí já é outra rupção, sabe? Já vem ali, ó, já quebra, outra quebra de paradigma. Você precisa ter formação para ser esse profissional. Com o caminhar, vem a internet, vem um computador, já não é mais a máquina de datilografia, agora é um computador. E aí o computador, o que eles falam quando surgiu o computador? Não vai precisar mais de secretária, porque o computador vai fazer tudo. Só que quem coloca os comandos no bendito computador? É o profissional de secretariado. O ser humano. Então, o ser humano, né, no caso. Então ele permanece.
ele permanece. Com o decorrer da história, surge então a inteligência artificial. Uhum. Do nada, a bagaceira, meu Deus, já não bastasse, agora a gente tem que trabalhar com inteligência artificial. Quando chega a inteligência artificial, com o advento, aí vem de novo o debate de que o secretariado vai acabar, porque a inteligência faz tudo. Tem vídeos no YouTube que você vai ver aplicativo do Google fazendo reserva de restaurante. Aplicativo do Google fazendo algumas coisas. Só que ainda tem o ser humano no processo. E quem é que vai cuidar dessa relação com o ser humano? A máquina, ela precisa do comando. O ser humano, ele que vai estabelecer os comandos de acordo com as variáveis. Ele faz esse estudo das variáveis. Isso muito rápido. Muito, muito rápido. Muito rápido. Sabe? Então, continua o profissional. Então, a inteligência artificial não é do ano passado para agora. A gente já tem alguns anos de inteligência artificial que falaram que ia acabar. Não acabou. Aí agora, com essa questão da otimização, das práticas, do trabalho remoto, novamente volta à tona esse debate. Vai acabar. Vai acabar esse profissional, porque o gerente, o gestor pode fazer o trabalho dele por ele mesmo. Então a gente já vê bancos em que não tem mais secretária, tem um pool de secretariado em um estado específico que faz o trabalho de resolver algumas questões administrativas específicas, né? Demandas pontuais. Mas ainda não vai acabar. Por que que não vai acabar? Porque o profissional de secretariado, ele tem essa capacidade de se transmutar para se adequar às novas necessidades. E isso é histórico, isso é desde a época dos escribas, a gente está se transmutando. O que eu acho que pode acabar é essa nomenclatura, eu acho que ela pode acabar sim. Porque com os processos internacionais de globalização, cada vez mais a gente vê dentro do Brasil empresas contratando executive assistentes para buscar uma nomenclatura internacional. Sim. Isso pode acabar, essa nomenclatura? Pode. A gente pode acabar com um profissional mais técnico, mais receptivo? Pode também. Mas esse profissional que presta assessoria, ele não vai acabar, ele não vai sumir. Porque vai ter sempre essa necessidade do comando, do cuidado, da leitura do outro, de um ser humano que consiga fazer essas leituras do ambiente do outro para conseguir buscar as melhores práticas dentro do escritório. Então, não dá para seguir só esses estudos, sabe? Quando surgiu o computador, falou que ia acabar. Já tem quantos anos que a gente está aí, lindo e belos, né? Ainda com as nossas bem, vizinhas. Né? Ainda então, bem. acho que... Ainda bem, ainda bem. Então, acho que é importante a gente ficar atento com essas mudanças, até para a gente pensar nas grades dos cursos, debates de legislação profissional, essas coisas todas, para a gente conseguir construir algo mais efetivo, né? E mais aplicado ao futuro. O futuro está aí, está batendo na porta, aqui, ó. Batendo na porta. E muda para todo mundo, né? Não é só para o secretariado, é para todas as profissões, né? Sim. Jefferson, nós temos aqui algumas perguntas antes de você prosseguir. É que o pessoal já perguntou, já tem um tempo. A Lê Alves, BH, ela pergunta se você pode indicar livros nessa área de secretariado. Ah, posso. Espera um momento. Vai lá. Pega, fica calmo, tranquilo. Nossa, quantos! Muito bom. Olá, voltei. Voltou, diga. Aqui nós temos vários livros que eu utilizo para o meu trabalho, mas tem alguns que eu acho muito geniais. O primeiro deles é esse daqui, ó. Que eu acho que todo profissional de secretariado tem que ter. Secretariado em Pauta. Ele é um livro de duas professoras. A professora Fernanda Landolf Maia, que é da Universidade Federal do Paraná, e da professora Vanderlei Stess de Oliveira, que é lá da... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Jesus. Ai, meu Deus, desculpa, Vande. É lá do Paraná também. Ai, meu Deus, como que eu esqueci o nome do lugar? Pai eterno. Nossa, enfim, são das duas professoras. E é um livro bem introdutório.
bem introdutório. Tem questões, é bem introdutório, mas ele é muito denso, então ele tem bastante conteúdo. É aquele introdutório que você olha, nossa, é isso mesmo. Nossa, Deus. Sabe, você bate palma. Sim, muito bom. Então, recomendo. Legal. Perfeito. Outro que eu recomendo é Secretariado uma Profissão. Esse é mais introdutório ainda. Então, se você não conhece o secretariado, é aqui, ó. Isso aqui é o básico. É o básico, é um básico, da professora Solange Diorme, tá? Recomendo. Tem outros aqui, são bons, assim, depois quem quiser dar uma comprada. Mas tem um que ultimamente tem sido o meu companheiro de dia. Ele não é do secretariado, mas ele é muito interessante. O nome dele é Manual Completo de Etiqueta nos Negócios. A vantagem do comportamento certo para o sucesso profissional. Então, é um livro da família Post, né? Peg Post e Peter Post. E você encontra no estante virtual, baratinho ele. E é um livro magnífico. Isso aqui o mundo tinha que ler, não é só o secretário, é o mundo tinha que ler. Para a gente aprender a lidar com as pessoas, a conversar com as pessoas, a estabelecer relações, contato com as pessoas, sabe? E uma parte que é muito legal, eu acho muito legal esse livro, eu amo esse livro, nossa. Uma parte que eu acho muito legal é que aqui no final, ele fala, olha aqui, ele fala como organizar uma reunião em diferentes países. Como que deve ser seu cartão de visita, que presente dá, que presente não dá, que tipo de atitude é bem vista e que tipo não é, o que fazer, o que não fazer para manter relações profissionais nesses lugares. Aí tem Canadá, tem aqui, ó, Chile, Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Panamá. Na Europa, ele fala dos principais países, fala quais são os cumprimentos, cartões de visita, vestuário. E aqui tem de tudo. Espanha, Argentina, Tailândia, tudo aqui. Uau. Então você compra, é um livro muito completo, por isso que ele é bem grosso, assim. São quantas páginas? 610 páginas. Então, super recomendo. Então, se eu pudesse recomendar hoje para você comprar algum livro, eu recomendaria esses 3 aqui. Muito bom, muito bom. A próxima pergunta é do Hélio. Ele fala, Hélio, isso mesmo. Querido, sou graduado em secretariado. Como se preparar para o mercado durante a pandemia, durante a quarentena? Bem, Hélio, você precisa saber qual é o mercado que você quer atingir após a quarentena, ou até mesmo durante a quarentena. O que que você quer ser? Você quer ser secretário aonde? Para quem? Com quem? Desculpa. E aí, agora durante a quarentena, a gente vai ver que nós temos aí uma vantagem, nossa, coisa maravilhosa. Estou muito feliz com a quarentena, porque a quarentena trouxe alguns benefícios. Então, agora na quarentena você vai ver que tem muitas instituições de ensino ofertando cursos gratuitos. Muitos. Entra no Google, você vai encontrar um monte. E eventos na área também de secretariado. Muitos gratuitos, muitos. Fora as livres, muitas. Então, é importante você saber para onde que você quer ir, porque aí você começa a buscar cursos que conversem com aquela área. Por exemplo, se você vai trabalhar, eu quero assessorar uma empresa na área gráfica. Quero trabalhar em uma empresa gráfica. Acho que eu tenho esse perfil, eu gosto disso, né? Então, se você gosta da área gráfica, talvez um curso de Canva seja interessante, de CorelDRAW seja interessante, vai ser o diferencial do seu currículo. Photoshop. E aí você vai... Photoshop, storytelling, né? Você vai começar a deixar o seu currículo mais atrativo para aquela temática, para aquela área. Entendeu? Quando surgir uma vaga, por exemplo, para uma empresa gráfica, eles vão exigir provavelmente a formação em secretariado, só que você vai chegar com um currículo mais interessante, porque você vai ter mais conteúdos aplicados. É a mesma coisa de uma vaga para assessorar um advogado. E aí você tem uma especialização no direito ao qual ele trabalha, direito da família, por exemplo.
obviamente o seu currículo vai ser muito mais interessante porque você tem conhecimento específico da área. E isso te torna mais estratégico naquele posto. Então é isso. Perfeito, muito bom. Jefferson, para finalizar, você quer deixar a sua mensagem para esse momento, seja momento de quarentena, seja pós-quarentena, enfim, esse momento da vida que a gente está vivendo agora, aqui, essa jornada do secretariado. Qual a sua mensagem? Estamos aí num momento muito difícil, né? Muita gente está perdendo pessoas muito queridas, Sim, pessoas próximas. Eu acho que é o momento da gente se cuidar e cuidar dos nossos. Cuidar dos nossos, e aí eu falo não só dos nossos pertos, da nossa família, do nosso irmão, do nosso filho, da nossa mãe, mas dos nossos enquanto categoria, dos nossos enquanto classe, sabe? Pensar nos colegas trabalhadores, pensar nos colegas de formação, pensar na categoria secretarial e ir se ajudando nesse processo, né? Para a gente conseguir se manter forte após exato. esse período, né? Até pelo menos durante o período. Estamos vivendo um momento disruptivo também. Eu acho que a pandemia trouxe várias questões para a gente acordar e refletir sobre a vida, mas que a gente não deve olhar isso somente com maus olhos. A gente tem que olhar também como um convite ao novo, sabe? Eu sei que esse termo aí, o novo normal, já caiu, já tá, sabe, desgastado, todo mundo utilizando, mas nós estamos sendo convidados ao novo, a todo momento, né? Então, como que eu posso lidar com isso? Eu confirmo minha presença ou não? O que eu posso fazer, né, para ajudar nessa reconstrução social? Eu acho que nós estamos sendo convidados a tocarmos na nossa humanidade, no nosso ser interno e rever algumas atitudes nossas, rever algumas posturas, e isso também para o secretariado, também para a formação secretarial. Será que a gente está formando os nossos profissionais para o futuro? Será que a gente está formando os nossos profissionais para saber lidar com essas mudanças tão bruscas, assim, sabe, que acontece a todo momento? Ou não? Então, eu acho que é um momento de convite e eu tenho sempre me colocado numa postura muito de aprendiz da vida mesmo, de reconhecer os meus sentimentos, as minhas tristezas, as minhas dores, reconhecer o meu corpo, os sintomas, a angústia, a ansiedade, por que isso me gera ansiedade, para eu conseguir pensar no futuro. Então, acho que é esse o caminho, a gente está sendo convidados a pensar no futuro. E Sem pensar com dúvida. muito carinho, né? Por favor. Que lindo! Muito obrigada, nossa, muito obrigada Ah, por essa reflexão, por esse momento aqui gostoso de troca. Né? O canal é para isso, para a gente trocar ideias, trocar informações, trocar, né, todo esse conhecimento, um ajudar o outro, né? A comunidade do sim, secretariado. Muito, muito sim. obrigada. Estou muito feliz por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, eu também estou muito feliz e muito feliz de rever tanta gente aqui online, conversando com a gente. É, O período de pandemia me trouxe muitos amigos novos, pessoas, eu me aproximei de muita gente que eu não conhecia, sabe? A própria Lucimari mesmo é uma que a gente foi um encontro de almas, a Xuce foi um encontro de almas. Então, enfim, eu acho que o desafio é esse, para a gente não ficar doente, pensar o que de Sim. bom tem aqui, sabe? Enfim, Sanidade. obrigado. Ai, muito obrigado. Acabou! Acabou! Acabou? Até a Já deu a próxima, hora? né? Já deu. Tem, né? Fazer o Já quê, tá né? acabando? Já tá Sim, acabando? mas olha, fantástico. E o que você quiser colocar de informação aqui, que eu possa colocar de informação, você pode me mandar os links e eu vou colocar no vídeo lá no YouTube, né, para que todo mundo possa acessar, possa ter, né, possa acompanhar o seu trabalho. Muito obrigada, Perfeito. viu? Grande Obrigado eu e beijo. vamos conversando. Beijo. Obrigada.
Tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada a todos.